Olá, hoje vamos falar sobre Rousseau e sua soberania inalienável. A soberania é inalienável, devendo o povo exercê-la diretamente, não podendo ser suscetível de cessão ou de transmissão, pena de se excedendo à sua vontade deixar de ser povo, agente político, senhor de si mesmo. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Em sua obra mais importante, Contrato Social, desenvolveu sua concepção de que a soberania reside no povo. Suas ideias políticas voltadas contra a injustiça da época repercutiram no destino da Revolução Francesa de 1789. Perseguição e morte. O Parlamento de Paris condenou tanto o contrato social quanto Emily, que considerou repleto de heresias religiosas. Para o tempo em que a Europa vivia, as ideias democráticas de Rousseau eram audaciosas. As edições de Emily foram queimadas. Já afastado de Diderot e dos demais filósofos por não compartilhar de seu raciocínio, Rousseau foi forçado a se exilar na Suíça, pois havia uma ordem de prisão contra ele. Constantemente perseguido, encontrou asilo na Inglaterra, onde o filósofo David Hume o acolheu. No ano seguinte, desentendeu-se com Hume e regressou incógnito à França. Para justificar-se dos ataques a que esteve exposto, Rousseau iniciou suas Confissões, publicadas postumamente em 1782. Em 1778, aceitou a acolhida do Marquês de Girardin em seu domínio a Ermenonville, onde viveu suas últimas semanas, já debilitado mentalmente pela mania de perseguição. Jean-Jacques Rousseau faleceu em Ermenonville, França, no dia 2 de julho de 1778. 15 anos mais tarde, seu valor foi reconsiderado. Defensor ardoroso dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução Francesa, foi visto como profeta do movimento. Seus restos mortais foram transportados para o Panteão de Paris. Iluminismo. Jean-Jacques Rousseau viveu em uma época em que o absolutismo dominava toda a Europa e diversos movimentos buscavam uma renovação cultural, entre eles o Iluminismo, nome dado ao movimento composto por intelectuais que condenavam as estruturas de privilégios absolutistas e colonialistas e defendiam a reorganização da sociedade. O Iluminismo teve início na Inglaterra, mas difundiu-se rapidamente na França, onde Montesquieu, 1689-1755, e Voltaire, 1694-1778, desenvolveram uma série de críticas à ordem estabelecida. Antes de 1750, Rousseau era conhecido apenas como músico, mas nessa época ele descobriu o Iluminismo e passou a colaborar com o movimento. No mesmo ano, participou do concurso da Academia de Dijon. As artes e as ciências proporcionam benefícios à humanidade? Que oferecia um prêmio ao melhor ensaio sobre o assunto. Rousseau, incentivado por seu amigo Denis Diderot, participou com o trabalho Discurso sobre as Ciências e Artes, que recebeu o primeiro prêmio além de uma fama polêmica por afirmar em seu ensaio que as ciências, as letras e as artes são os piores inimigos da moral e, como criadas de novas necessidades, tornando-se fonte de escravidão. Obras e ideias de Rousseau. Discurso sobre a desigualdade. A contestação da sociedade, tal como estava organizada, foi o tema de seu novo trabalho, onde Rousseau reforçava a teoria já levantada, reafirmando: o homem é naturalmente bom, e é só devido às instituições que ele se torna mau. Rousseau não faz objeção à desigualdade natural, originada da idade, saúde e inteligência, mas ataca a desigualdade resultante de privilégios. Para desfazer o mal, basta abandonar a civilização. Quando alimentado, em paz com a natureza e amigo dos semelhantes, o homem é naturalmente bom. Julie ou a Nova Heloísa. Rousseau fez muito sucesso com o romance Julie ou a Nova Heloísa, que exalta o direito da paixão, mesmo ilegítima, contra a hipocrisia da sociedade. Exalta as delícias da virtude, o prazer da renúncia, a poesia das montanhas, florestas e lagos. Só o ambiente campestre pode purificar o amor e libertá-lo da corrupção social. O livro foi recebido com arrebatamento. A natureza entra na moda, desencadeando uma paixão por toda a Europa. É a primeira manifestação do romantismo. Emily ou da educação. A obra Emily é uma utopia pedagógica, na qual, em forma de romance, Rousseau imagina o herói como uma criança completamente isolada do meio social, que não recebe nenhuma influência da civilização. Seu professor não tenta ensinar-lhe virtude alguma, mas trata de preservar-lhe a pureza do instinto contra as possíveis insinuações do vício. Guiado apenas por sua necessidade interior, Emily vai fazendo suas opções e escolhe tudo o que realmente precisa. Não descobrirá outra ciência senão aquela que ele próprio quiser, por curiosidade e espírito de iniciativa. O contrato social foi uma de suas obras mais discutidas. Segundo Rousseau, o contrato social é uma utopia política, que propõe um estado ideal, resultante de consenso e que garante os direitos de todos os cidadãos.
um plano para a reconstrução das relações sociais da humanidade. Seu princípio básico se mantém: em estado natural, os homens são iguais. Os males só surgem depois que certos homens resolvem demarcar pedaços de terra dizendo: essa terra é minha. A única esperança de garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil, na qual esses direitos sejam concedidos igualmente a toda a comunidade. Isso poderia ser feito por meio de um contrato estabelecido entre os vários membros do grupo. Tudo isso não significa que a liberdade do indivíduo seja aniquilada. Ao contrário, a sujeição ao Estado tem o efeito de fortalecer a liberdade autêntica. Ao falar em Estado, Rousseau não se refere ao governo, mas a uma organização política que exprime a vontade geral. O governo é simplesmente o agente executivo do Estado. Além disso, a comunidade pode estabelecer ou destruir um governo, sempre que o desejar. Os contratualistas afirmam que, antes do contrato social, todos os seres humanos eram livres e iguais, vivendo de acordo com as leis da natureza. Entretanto, vão firmar um pacto social e abandonar a sua liberdade natural para a construção de uma sociedade que lhes garantam o direito à propriedade. Assim, o contratualismo vai representar o abandono da liberdade natural, o surgimento da liberdade civil submetida às leis. O Estado nasce com a função de formular leis, as quais todos os indivíduos devem seguir. Rousseau e o bem comum. Jean-Jacques Rousseau é um contratualista que possui uma visão bastante distinta dos seus antecessores. Rousseau defendia que o estado de natureza era um período pacífico e que os seres humanos é naturalmente bom. Segundo ele, o ser humano seria um bom selvagem. Em seu estado natural, os seres humanos viveriam em harmonia entre si e com a natureza, como fazem os outros animais. Entretanto, o surgimento da propriedade privada gerou uma desigualdade entre os indivíduos e, consequentemente, um ambiente de tensão entre os possuidores e os não possuidores de terra. Para a resolução desse problema, firma-se o contrato social para que o Estado possa garantir a manutenção do direito à propriedade e a regulação de toda a sociedade. Assim, o Estado surge como uma ferramenta a serviço dos cidadãos, com o objetivo de seja respeitada a vontade geral e coibida a ação por interesses particulares. Thomas Hobbes foi um dos filósofos teórico, político e matemático inglês, considerado um dos principais expoentes do pensamento contratualista na filosofia política. Hobbes foi muito próximo da família real e defendeu até o fim da sua vida a monarquia. Mas qual a diferença entre a teoria de Hobbes e de Rousseau? Enquanto em Hobbes há o medo da própria natureza e uma visão negativa, em duplo sentido, de liberdade, em Rousseau, a natureza é o ponto de referência moral e a liberdade é o que permite a expressão de tal natureza benigna. Depois de vocês entenderem melhor a vida de Rousseau, espero que não haja dúvidas.